Você já ouviu falar do Ozempic e do Monjaro e da tirzepatida? Talvez você até conheça alguém que está tomando o Ozempic, o Wegovy, o Monjaro. Mas você sabia que uma dessas medicações emagrece mais ainda que a outra? Pode emagrecer até 22% do peso corporal e quase ninguém fala disso. Isso quer dizer que uma pessoa que está pesando 100 quilos pode emagrecer até 22 quilos com um desses medicamentos. E o nome desse medicamento é o Monjaro, que é a tirzepatida, que não é só mais uma caneta emagrecedora, ela funciona de um jeito diferente. Eu vou explicar o que é o Monjaro, como ele age no seu corpo, quais são os resultados reais, quais são os estudos clínicos e principalmente os riscos que você precisa conhecer quando a pessoa usa esse medicamento, e os resultados são surpreendentes. Fica comigo até o final. Sou a doutora Márcia Teles, sou médica aqui em São Paulo e tenho mais de 43 anos de experiência em medicina e cuido do paciente de forma integral. Isso significa que eu não foco só no emagrecimento, eu cuido dos meus pacientes como um todo. Neste vídeo você vai entender como a tirzepatida age, por que era diferente da semaglutida, do Ozempic, quais os resultados reais e principalmente como seus hábitos de vida podem potencializar ou até reduzir a necessidade desta medicação. O Mounjaro, que é o nome comercial da tirzepatida, é um medicamento injetável desenvolvido inicialmente para o tratamento de diabetes tipo 2, mas que teve resultados impressionantes para a perda de peso. O Monjaro já está disponível no Brasil, mas o que torna o Monjaro diferente? Presta atenção que aqui está o segredo. O Ozempic, o Wegovy, o Rybelsus são nomes comerciais da semaglutida e que agem em um receptor do seu corpo, o GLP-1, um hormônio que diminui a fome e aumenta a sensação de saciedade. E você se sente cheio, mesmo tendo comido só um pouco. É como se o Ozempic tivesse uma chave para o emagrecimento. O Monjaro tem duas. Ele age no GIP e no GLP-1. O GIP é um hormônio que também regula o apetite e regula também o metabolismo da gordura. Na prática, o que isso significa? Significa uma redução de fome mais potente, significa maior saciedade, significa que o esvaziamento do estômago fica mais lento, você come menos e se sente satisfeito por mais tempo. É o primeiro medicamento que tem essa dupla ação. Como é usado o Monjaro? O Monjaro é uma medicação injetável, subcutânea e que deve ser aplicada uma vez por semana, com uma caneta emagrecedora. As doses disponíveis no Brasil vão de 2,5 miligramas até 15 miligramas. O tratamento começa com a dose mais baixa e vai aumentando-se gradualmente de acordo com a necessidade do paciente e segundo a orientação médica. E agora, vamos ao que todo mundo quer saber: quanto emagrece esses medicamentos? Os estudos clínicos, chamados de estudo SURMOUNT, trouxeram os números impressionantes que deixaram a comunidade médica muito surpresas. Pacientes que usaram tirzepatida por 1 ano e 4 meses tiveram uma redução média de 22% do peso corporal. Isso é muito bom, já que a obesidade aumenta o risco de várias doenças e diminui o nosso tempo de vida. E o mais interessante, esses resultados são superiores ao da semaglutida, que é o nome comercial do Ozempic, do Wegovy ou do Rybelsus. Os estudos de comparação direta entre a tirzepatida e a semaglutida mostrou que a tirzepatida, a perda de peso é maior que a da semaglutida. Quem tomou o Monjaro emagreceu mais do que o grupo que tomou o Ozempic. O grupo que tomou o Ozempic chegou a emagrecer até 15% do seu peso. Isto quer dizer que uma pessoa que tinha 100 quilos emagreceu até 15 quilos.
E quem tomou Monjaro emagreceu até 22% do seu peso. E é importante que você precisa entender que esses números são resultados de estudos clínicos com acompanhamento médico rigoroso. Na vida real, a variação de peso varia de pessoa a pessoa, varia de acordo com a adesão ao tratamento, de acordo com seus hábitos de vida. E eu sempre digo aos meus pacientes, a medicação é uma ferramenta poderosa, mas não faz milagre sozinha. E tem mais um detalhe que quase ninguém comenta. A maior parte da perda de peso acontece nos primeiros 6 a 8 meses. Depois, o ritmo do emagrecimento diminui. E isso é normal. O corpo se adapta. Por isso, o acompanhamento médico é tão importante para ajustar as doses e manter os resultados ao longo do tempo. Doutora Márcia, os efeitos colaterais do Monjaro e do Ozempic? Eles têm efeitos colaterais muito semelhantes. Os mais comuns são os sintomas gastrointestinais, como a náusea, o enjoo, vômitos, diarreia, prisão de ventre e cansaço. Esses sintomas são mais frequentes no início do tratamento e quando a dose precisa ser ajustada, aumentada. A boa notícia é que, para a maioria das pessoas, esses efeitos colaterais diminuem com o tempo, conforme o corpo da pessoa vai se acostumando com o remédio. Se você tiver um desses sintomas, peça para o seu médico um medicamento adequado, que esses sintomas podem ser superados com a medicação certa. E não tome o medicamento da vizinha, não tome o remédio da amiga, porque aí sim você pode ter efeitos colaterais sérios, porque você não sabe nem que dose, nem o que você está tomando. Você pode evacuar, vomitar e até se desidratar e parar no hospital. Outro ponto que preocupa é a massa muscular. Quando você emagrece muito rápido, você perde gordura, mas também perde músculo. E músculo é saúde, ninguém quer perder músculo. Por isso, durante o tratamento com o Monjaro ou com o Ozempic, é fundamental consumir quantidade de proteína adequada, que pode ser na forma de alimentos de origem vegetal, como feijão, grão de bico, a lentilha, a soja, ovo e peixes, e até mesmo whey protein. Evite alimentos gordurosos que podem piorar muito o enjoo. E você também deve fazer exercícios de força, como a musculação. Se você só tomar a injeção e não mudar mais nada, você está colocando a sua saúde em risco desnecessário. Você deve estar se perguntando, doutora Márcia, então o Monjaro é melhor que o Ozempic? A resposta não é um simples sim ou não. Vou te dar uma comparação justa. O Monjaro pode emagrecer mais, mas os estudos demonstram 22% comparado com 15% do Ozempic. Mas o Ozempic tem mais tempo de mercado, mais dados de segurança a longo prazo e é mais barato. Conhecemos o perfil de segurança da semaglutida há mais de uma década. A tirzepatida é mais nova. Em relação ao custo, no Brasil, o Monjaro tende a ser mais caro do que o Ozempic. Os preços variam de acordo com a região do país e de acordo com a dose, mas em média a diferença não é pequena. Isso pesa na decisão e pesa no bolso. Semaglutida na forma oral, que se chama Ribelsus, custa até 575 por mês. Ozempic ou Wegovy, 950 por mês a dose inicial. Semaglutida com o nome de Extensior ou Povistra, custa R$ 600 por mês a dose inicial. A tirzepatida, que o nome comercial é Monjaro, sai por R$ 1.125 por mês a dose inicial. E lembre-se, tem remédio bom para emagrecer que custa R$ 60 por mês. Eu optei por tomar o Ribelsus, que é a versão oral em comprimidos da semaglutida, e emagreci 3,5 kg no primeiro mês. Hoje, após 6 meses de tratamento, continuo 5 quilos mais magra. E o resultado incrível foi que a minha pressão normalizou com a perda do peso. Isso pode acontecer quando a gente emagrece e é uma maravilha para a nossa saúde. Quando isso acontece, tenho paciente que já emagreceu 20 quilos com Ribelsus e não teve nenhum efeito colateral, inclusive largou o VAP. Tem paciente que toma o Monjaro e sente mal-estar.
Então, não existe um medicamento melhor para que o outro. Cada paciente se adapta melhor a um medicamento diferente. É importante que você tenha um bom relacionamento com o seu médico e entre em contato com ele assim que você apresentar qualquer efeito colateral, porque ele vai te ajudar dando o remédio adequado para você superar os efeitos colaterais que podem aparecer, principalmente no começo do tratamento. A minha recomendação, como médica, é que a escolha entre um ou outro depende do seu caso individual, depende de quanto você precisa emagrecer, depende de seus outros problemas de saúde, depende do seu orçamento e da resposta do seu organismo. Não existe uma resposta igual para todo mundo. O que existe é uma conversa honesta com seu médico. E agora chegamos ao ponto que mais me preocupa como médica e talvez seja o mais importante desse vídeo inteiro. O que acontece quando você para o Monjaro ou o Ozempic? Os estudos mostram que após a interrupção, os pacientes recuperam parte significativa do peso perdido. Isso não é uma falha do medicamento, é a biologia. O corpo tem mecanismos potentes para defender o peso anterior. Quando o estímulo que reduzia a fome é removido, quando o medicamento é removido, a fome volta. É aí que a sua postura no tratamento faz toda a diferença. A tisepatida, a semaglutida, o Ozempic ou o Monjaro não deve ser visto como uma solução isolada. É uma ferramenta, um empurrão inicial. Durante o período de uso, você precisa construir hábitos que vão sustentar o peso, sustentar a perda de peso depois. A diferença do tratamento é esse. Tanto faz o medicamento que você está usando, não é uma solução isolada. Os medicamentos são uma ferramenta, um empurrão inicial. Sempre digo para meus pacientes: coma mais fruta, coma mais verduras, coma mais grãos, mais legumes, mais salada, menos alimentos gordurosos, menos alimentos processados. Adote uma alimentação predominantemente vegetariana, anti-inflamatória, rica em fibras, rica em proteínas. Isso sim, junto da atividade física, vai regular, vai aumentar o efeito do medicamento e principalmente preparar o terreno para quando você diminuir ou suspender a medicação. A atividade física não é opcional. Exercício de força como a musculação preserva a massa muscular e ajuda no emagrecimento. E a idade também pode piorar a sarcopenia, que é a perda de muscular que acontece com a idade e com o uso desses medicamentos. Assiste no meu canal do YouTube um vídeo que eu fiz sobre whey protein e sarcopenia. Acho que você vai gostar. Dormir 8 horas por noite é importante para regular os hormônios. Usar o Monjaro ou o Ozempic deve ser parte de uma estratégia maior para você cuidar da sua saúde de forma integral. O medicamento trata o sintoma, que é o excesso do peso. Os hábitos tratam a causa, o que levou você a ganhar peso. Recapitulando, o que você precisa levar deste vídeo? O Monjaro, a tisepatida, é um medicamento que age em dois receptores, GLP-1 e GIP. Isso proporciona uma perda de peso, em média, 22%, superior aos 15% do Ozempic. A aplicação do medicamento é semanal com doses progressivas de 2,5 a 15 miligramas. Os efeitos colaterais são mais comuns no começo do tratamento, como a diarreia, náusea, e também existe o risco da perda de massa muscular. E o mais importante, o efeito rebote. Após a interrupção, mostra que a medicação deve ser acompanhada de mudanças no estilo de vida, mudanças na alimentação, prática de exercício adequado e sono para os resultados duradouros. Dúvidas? Deixa aí nos comentários que eu respondo com o maior prazer. Se você se inscrever aqui no meu canal do YouTube e ativar o sininho, toda semana tem conteúdo novo sobre saúde,
longevidade, qualidade de vida, emagrecimento. Compartilhe esse vídeo com quem precisa saber sobre isso. Deixa seu comentário, deixa seu like. Se esse vídeo foi útil, vou ficar tão feliz. Obrigada. Um abraço. Se cuidem. E se vocês precisarem, eu atendo no meu consultório aqui em Moema, São Paulo. E eu também atendo pela telemedicina. Meu WhatsApp é 11 97 587 2721. Até o próximo vídeo.